de modo que mesmo na ausência do depoente, nós vamos pegar esse tema e elevá-lo à condição de debate para que os brasileiros conheçam o que nós já estamos conhecendo na própria comissão parlamentar. Mas debate para os senadores? Sim. Não, na comissão. Na Você CPI. pode pedir condução coercitiva dele? Aí lá nós vamos avaliar, conversando com todos, quais são as providências que vamos pedir. Eu, no que depender de mim, acho que nós devemos pedir sim a sua condução coercitiva, para que possamos ouvi-lo imediatamente, não importa. Depois desse fato criado e do desrespeito à investigação e à comissão parlamentar de inquérito pela Prevent Senior, não tem sentido absolutamente nenhum nós encerrarmos os nossos trabalhos sem ouvir o seu representante. Então, os senhores devem remarcar o depoimento do Pedro para a semana que vem, provavelmente, e aí vão decidir sobre isso. Eu não sei o que a comissão vai encaminhar. Do meu ponto de vista, eu defenderia uma condução coercitiva para que ele possa ser ouvido imediatamente. Essa fuga não pode, do ponto de vista daquilo que a sociedade quer conhecer, ter consequência. Todos precisam saber o que aconteceu na Prevent Senior. E quem praticou esses crimes inomináveis tem que responder por eles. E em relação à convocação da Ana Cristina Vale, relator? Ontem foi aprovado, mas não há ainda nenhum consenso para encaminhamento dentro da própria comissão. Tá bom? Tem requerimento para ser apreciado? Como Podem deve usar ser a sessão de hoje? Deve analisar os requerimentos? O que a gente pode esperar? A sessão de hoje, como deve ser? A gente deve analisar requerimento? O que a gente vai ver na sessão? Não, aí nós vamos ver o que é que vai ser, mas eu acho que a gente deve conversar um pouco sobre essa questão da Prevent Senior, para torná-la pública, verdadeiramente, para que o Brasil conheça, né, o que a Prevent Senior praticou e por que estaria vindo depor na comissão parlamentar de inquérito. E, na sequência, eu defendo que haja uma condução coercitiva. Eu vou recomendar, defender isso e acho isso fundamental. Esse não comparecimento de hoje pode afetar a data de entrega do relatório? Não. O que afetará ou não é se nós vamos ter quantos depoimentos a mais, quantos dias a mais, se vamos ter uma semana a mais. Então isso evidentemente alterará, não só a data da apresentação do relatório, mas a data da própria cerimônia da Comissão Parlamentar de Inquérito de encerramento. Uma outra... Defendendo esse adiamento pelo menos uma semana, isso também foi discutido na reunião de ontem. O senhor acredita que essa é uma possibilidade? O senhor estaria aberto para esse adiamento, para a votação do relatório que aconteceu só na primeira semana de outubro? Desculpe, Tem alguns senadores que estão defendendo esse adiamento em uma semana. Tem alguns senadores. O senhor está aberto para essa possibilidade? O relator ele é produto do que o G7 pensa, em primeiro lugar, né? Porque nós constituímos ali um grupo dentro da própria comissão e, regra geral, o que a comissão pensa. Eu não posso dizer, não, vamos terminar, não vamos terminar. Eu tenho que adequar a apresentação do relatório, o cumprimento dessas tarefas simultâneas, de avançar na investigação, analisar as informações e os documentos, né, e desenhar o relatório, que é o que eu estou fazendo. Uma outra questão que eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a Câmara dos Deputados pela importante decisão de ontem ao aprovar a quarentena para algumas carreiras. Isso é muito importante do ponto de vista da representação política, do processo, da profilaxia, da depuração que precisa ter. Eu vou trabalhar aqui no Senado Federal para que nós tenhamos alguns aspectos desse Código Penal votados rapidamente, principalmente este. Relator, a CPI já sabe quem fechou acordo com a Prevent, se era do gabinete da presidência, se era do grupo de aconselhamento, tem esses nomes já? O acordo com a Prevent teria sido fechado para fazer pressão para o outro gabinete? Não sei, nós vamos discutir esses detalhes todos agora. Tá? Nós vamos ouvir as pessoas que se dedicaram, estudaram mais esse assunto, levantaram essas informações
inclusive estavam colaborando para as indagações do próprio relator. Então, é fundamental que a gente faça esse debate para tornar essas informações todas, inclusive essa que você quer saber, públicas, tá? Não estava convencido ainda da importância e do fato ali, da relevância da Carina Cufa diante das compras supostamente superfaturadas. Eu lhe pergunto, depois do depoimento do Marconi ontem, ficou clara a importância de trazê-lo ou ainda seria uma dúvida fazê-lo? Não, eu falei há pouco, não há consenso na comissão com relação aos próximos depoentes. Nós ainda estamos discutindo quais são as prioridades e o que nós deveremos levar em consideração nessa reta final. É muito importante discutir isso. Nós mantivemos a unidade do grupo até agora. Vocês têm acompanhado no dia a dia, isso não foi fácil, exigiu concessão de todos os lados, né? Então é fundamental que nós cheguemos juntos. E para chegarmos juntos, nós temos que trabalhar e encaminhar bem essas decisões que têm que ser coletivas. Senador, o Rui Pedro amanhã está descartado? Quem? O Rui Pedro Batista amanhã está descartado essa possibilidade? Eu não sei. Defende a condução coercitiva, então se é possível ter esse depoimento no Mas a condução coercitiva, a condução coercitiva, ela depende de uma petição da Comissão Parlamentar de Inquérito para o Poder Judiciário. Já fizemos isso em algumas circunstâncias e acho que devemos fazer novamente. O que a Prevent Senior fez, quer dizer, tem que ser exemplarmente punido, isso não pode ficar impune. A sua fuga no depoimento de hoje não pode significar uma fuga da punição exemplar que precisa ter. Então eu defendo que haja uma condução coercitiva, que seja imediatamente pedida pela comissão, para que nas próximas horas ou nos próximos dias nós possamos ouvir o representante da Prevent Senior. Tá? Tudo bom, senador? Como é que estamos? Graças a Deus, tudo bem. Sabendo aí daqui a pouco. Exatamente isso que o Omar colocou, não há um consenso ainda em torno das pessoas que virão depor até o final dos nossos trabalhos. Então, nós vamos sentar e criteriosamente definir, encaminhar essa questão. Tá? Então, com relação à Ana Cristina, também não há ainda consenso com relação à vinda dela ainda, ao depoimento. Eu tenho dito e queria repetir, aproveitando a oportunidade, o relator é produto de tudo isso. Eu quero colaborar, né, para que os trabalhos acelerem, a investigação se aprofunde e nós possamos manter aí a unidade desse grupo, que é muito importante. Gelson Franco mesmo sem data vem, né, senador? Não sei, não está marcado ainda. Eu defendo. Entendi. E defendo o Braga Neto também. Entendi. Tá? Eu acho que seria muito importante nós ouvirmos o general Braga Neto, que foi o coordenador do comitê. Ele, aliás, já esteve uma ou duas vezes na Câmara dos Deputados. Isso torna absolutamente natural a sua vinda para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito. E ele, mais do que qualquer um, por ter sido o coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid, eu acho que ele precisa vir. Mas esse é o ponto de vista do relator, né? Para que seja o ponto de vista da comissão, nós precisamos ter maioria nesse encaminhamento. Tá bom? Obrigado. Vamos ver, assim, se há indisposição deles comparecerem. Isso não há.
O caso deles não é o mesmo caso das circunstâncias que levaram a pedir a condição coercitiva, tanto do Marconi quanto a outra condição, do Marcos Tolentino. Então, é um caso, é uma situação diferente. Eles estão dispostos a vir, só apresentam um argumento que não receberam a tempo. Vamos avaliar aí para ver qual é o mais conveniente. Se damos sequência à sessão e apresentamos as informações que temos em relação à Prevent 100, isso é uma possibilidade, ou se marcamos para a semana que vem. Já está marcado para a semana que vem, na terça-feira, o senhor Wagner do Rosário, controlador-geral da União. Eu advogo que nós temos que ouvir o senhor Danilo Trento. Para mim, para a fase final agora, o depoimento mais importante é o do senhor Danilo Trento. E confirmando o adiamento esse seria o terceiro depoimento da semana que vem. Existe possibilidade que vocês votem algum requerimento na sessão de hoje? Há a possibilidade também, tem requerimentos de informações ainda pendentes. Daria tempo de chegar essas informações? Eu acho que nós teremos que ter mais 2 semanas de CPI, né? Eu acho que hoje é mais razoável pensar na conclusão dos trabalhos para a primeira semana de outubro, e não na semana que vem, como estava anteriormente previsto, nem também acredito que na última semana de setembro. Chegaram à CPI ainda ontem o inquérito produzido pelo Supremo Tribunal Federal sobre fake news com os fatos relacionados à pandemia. Isso é um elemento novo que nós temos que debruçar e o relator tem que debruçar e tem que ver se, à luz desses fatos, à luz dessas informações, não seria necessário, não teríamos que convocar mais alguém relacionado a este inquérito. E nós temos pelo menos uns 30 a 40 requerimentos pendentes, já aprovados de convocação. Então não ouviremos todos estes, mesmo que tivesse levando a CPI até novembro. Então nós temos que escolher, nessas 2 semanas, quais desses requerimentos, quais dessas convocações nós vamos pautar. Quais são os depoimentos que já estão certos? Wagner do Rosário, terça-feira. Não temos ainda resolvido, pretendemos reunir ainda no domingo. Eu acredito que teremos informações no decorrer da semana, outras informações no decorrer do final de semana. Eu defendo, semana que vem, também o senhor Danilo Trento, na quarta ou na quinta-feira. E vamos ver a circunstância desse depoimento de hoje. Senador, tem um dossiê de ex-médicos da Prevent Senior já nas mãos da CPI, nas mãos do senhor. O senhor consegue adiantar algumas informações do que já está nas mãos da CPI? É muito grave. Mostra que a Prevent 100 utilizou pessoas como cobaia no enfrentamento à pandemia. É um elemento, no meu entender, também de crime contra a humanidade. Lembrando, ontem nós tivemos uma reunião com um grupo de juristas liderado pelo Dr. Miguel Reale, que eu considero um dos melhores, se não mais conceituado penalista do país, que formalmente nos entregou um relatório que aponta, entre os crimes ocorridos, os crimes de lesa humanidade, que levaria a encaminharmos o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito para o Tribunal Penal Internacional. É importante destacar que, inclusive, este grupo, da qual faz parte a última brasileira que foi membro do Tribunal Penal Internacional, se dispôs a subscrever também o relatório final após ele ser aprovado. Senador, quais são os critérios que vocês vão traçar para fazer essa triagem de todos esses requerimentos que estão aí, porém não saíram? A pertinência temática com a investigação. Aí você vai me dizer, todos vão ter pertinência temática com a investigação. Nós vamos perceber, dos 30 a 40 que temos pendentes, quais têm mais pertinência temática, quais são mais importantes. Por isso que eu não acredito que seja possível hoje nós entregarmos o relatório no prazo que anteriormente tínhamos anunciado. Tem isso, temos as reuniões com os grupos de juristas, hoje reuniremos com a equipe da doutora Deise Ventura, amanhã tem com o grupo Prerrogativas, segunda-feira tem com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então ainda temos várias reuniões. Essas pertinências temáticas, senador, essas pertinências temáticas, elas, por exemplo, teriam relação com o que ainda tem fio aberto, por exemplo? Tem, ontem teve um novelo todo aberto, né? Ontem tivemos um novelo todo aberto relacionado
Nada, tudo bem. Ontem tivemos um novelo todo aberto relacionado ao esquema de lobbies. Obrigado, pessoal. Tchau. Foi isso, basicamente isso. Para segunda-feira fazemos depois terça-feira, depoimento da CGU.